Olá, caríssimos, bem-vindos ao canal. Vou fazer um vídeo divertidíssimo, muito interessante. O dilema do prisioneiro. Isso é um clássico dentro de uma área da matemática que é muito pouco estudada, na educação básica não é nada estudada, e mesmo nos níveis de graduação isso só é estudado em poucos cursos, no nível de cursos de economia, administração, talvez engenharia de produção, mas são muito poucos os cursos, mesmo na área de exatas, que estudam isso. Curso de informática, de computação, ciência da computação, que é a teoria dos jogos. Então, o dilema do prisioneiro é um exemplo dentro da teoria dos jogos que ilustra bem a riqueza dessa teoria. Ele é quase que uma anedota, é uma espécie de historinha que eu vou contar para vocês. E às vezes eu já ouvi de algum aluno, logo no começo, assim, quando eu começo a explicar, ele fala: mas isso é muito irreal, isso é muito artificial. Depois eu volto para falar de como que isso é real, tá? No finzinho eu falo. A formulação com prisioneiros, com essas regrinhas que eu vou mostrar, ela ficou clássica. E ela ajuda a gente a pensar, porque ela gera uma intuição, né, bem fácil de acompanhar. Mas antes de apresentar, a teoria dos jogos é super importante, e isso significa o que quer dizer um jogo nesse caso? É uma situação em que você tem duas ou mais pessoas e que estão procurando a estratégia ótima. A estratégia ótima é a estratégia que maximiza o seu ganho numa determinada competição. E isso, depois eu comento com mais detalhes, pode ser usado em um monte de áreas do conhecimento, de economia a matemática pura. Então, isso que é o que a gente chama de teoria dos jogos. O dilema dos prisioneiros é o seguinte exemplo. Então, dois suspeitos de um crime são presos. E o delegado que está investigando sabe um monte de coisas, mas não sabe tudo. E ele está querendo negociar com os prisioneiros, por isso que chama dilema dos prisioneiros, uma eventual cooperação dos prisioneiros. Então esquece se a regra é real no mundo da justiça. Vamos, só para usar como exemplo de raciocínio. A regra do delegado é a seguinte: se ambos se calarem, ele não consegue provar muita coisa. Ele tem lá um pouco de provas, mas ele não consegue ir muito para frente. Então ele é obrigado a soltar os dois com uma pena muito pequena. Cada um vai pegar 1 ano de prisão. E a pena não é grande porque o delegado tem poucas provas em mãos. Se um ficar calado e o outro confessar, o outro entregar todo o esquema, aí o delegado dá um prêmio para o que confessou fica livre e a pena vai pesada em cima do outro. O que não cooperou com a justiça paga um preço alto e o que cooperou fica livre. E isso é simétrico para cada um dos dois. Se o A cala e o B confessa, o B sai livre e o A pega uma pena pesada. Se o A confessa, coopera com a justiça e o B se cala, o A fica livre e o B pega 10 anos. Simétrico. E se ambos confessarem? Se ambos confessarem, o delegado vai ter várias provas, várias evidências contra ele, não pode deixá-los totalmente soltos. Então cada um vai pegar uma pena de 5 anos. Menor que a pena mais pesada de 10, porque afinal eles cooperaram e o delegado reduz um pouco a pena. Os prisioneiros não se comunicam. O delegado colocou cada um numa cela e eles não têm comunicação entre si. E chama dilema do prisioneiro porque agora vem a pergunta: qual é a melhor estratégia para cada prisioneiro? Essas são as regras do jogo, tá? Então, isso é fundamental aqui, não há comunicação. Olha a visão do prisioneiro A. Então o prisioneiro A sabe de todas essas regras, não tem contato com o B, e o prisioneiro A começa a pensar. E ele pensa assim: o meu parceiro
Vai ficar calado ou vai confessar? Eu não sei. Se ele ficar calado e eu também ficar calado, então é o A pensando. Se o meu parceiro ficar calado e eu ficar calado, cada um pega 1 ano. O A não está preocupado com a pena do B. O A está preocupado com a sua própria penalidade e quer se livrar, quer maximizar o seu ganho, que é ter o menor tempo de prisão possível. Aí o A continua pensando. Se o B ficar calado e eu confessar, aí eu não tenho prisão nenhuma, eu sou livre. Interessante. Aí o A continua pensando, isso é a visão do A. O A continua pensando, mas e se o meu parceiro confessar? Bom, se ele confessar, colaborar com a justiça e eu ficar calado, eu vou ser o cara que não coopera, se o B coopera e eu não, eu pego 10 anos. Esse é o raciocínio do A. E o raciocínio do A, bom, se o meu parceiro confessar, colaborar, eu também vou colaborar, que aí eu pego 5 anos. Então essa é a matriz de penalidade do A. A matriz de penalidade do B é absolutamente igual e simétrica, né? O B faz o mesmo raciocínio. E o que é a minha estratégia ótima aqui é ter a menor punição possível. Então agora eu vou fazer uma coisa que é um teorema de matemática. Vou demonstrar um teorema de matemática. Vou demonstrar o seguinte teorema. O A está lá sozinho pensando. Teorema. A melhor estratégia para o A é confessar. Vou demonstrar esse teorema. E o B vai fazer o mesmo raciocínio. Então vamos demonstrar o teorema. Melhor estratégia para o A é confessar. Demonstração. O A está na cela, sozinho, ele pensa. Bom, tem 2 possibilidades. Ou o meu parceiro vai ficar calado ou ele vai confessar. Se ele ficar calado, e eu posso calar ou confessar, se ele ficar calado e eu ficar calado, eu ganho 1. Se ele ficar calado e eu confessar, eu ganho 0. Então, supondo que o outro fique calado, o melhor para o A é confessar, que é o que diminui a pena do A. Mas o A não sabe se o B vai ficar calado. O B pode confessar. Mas se o B confessar e o A ficar calado, ele ganha 10. E se o B confessar e ele confessar também, ele ganha 5. Então, qualquer que seja a decisão do B, a pena do A é menor se o A confessar. Isso está límpido aqui na tabela, né? Para onde está apontando a flecha de decrescimento. Então o A pensa isso. Eu não sei o que o B vai fazer. O B se cala, é melhor eu confessar. O B confessa, é melhor eu confessar. Então o que o A decide? Vou confessar. O delegado armou bem a estratégia. E o A decide confessar. O B está na cela ao lado, sozinho, sem conversar com o A, faz um raciocínio exatamente simétrico a esse, equivalente a esse, e o B também decide confessar. Então, teorema. Dadas estas regras, que faz o A, que faz o B para melhorar o seu desempenho? Confessam. Então, ambos confessam, e aí cada um pega 5 anos. Mas tem alguma coisa errada nisso, né, turma? Eu acabei de demonstrar que o melhor era confessar, mas espera aí. Se os dois ficaram calados, eles pegam 1 ano. Como assim? Eu demonstrei que o melhor para o A é confessar. Quer o B se cale, eu quero o B confesse, o melhor para o A é confessar. Então o A vai confessar. O B vai fazer o mesmo raciocínio, o B vai confessar, ambos vão pegar 5 anos quando eles tinham uma estratégia para pegar 1. Tem alguma coisa esquisita aqui. Eu demonstro que a melhor estratégia é confessar, ambos confessam, ambos pegam 5, mas tem uma estratégia que é não confessar nenhum dos dois, eles pegam 1 ano só. Então, vou fazer alguns comentários sobre o que está acontecendo aqui. Existem 2 tipos de jogos, jogos de soma zero e os jogos que não são de soma zero. Esse não é de soma zero. O que é um jogo de soma zero? O jogo de soma zero é aquilo que eu ganho é o que o outro perde. Então, apostas em geral. Uma mesa de pôquer é um jogo de soma zero. Porque as pessoas apostam. Se eu ganhar, eu ganho o quê? Eu ganho exatamente o que o meu adversário está perdendo. Isso é um jogo de soma zero. Um jogo de soma não zero é quando aquilo que eu ganho não é o que o adversário perdeu. Eu posso ganhar mais ou menos do que o adversário perdeu. Por exemplo, o futebol, quando as partidas valiam 2 pontos, há muitos anos atrás, era um jogo de soma zero. Porque tinha uma partida, se o time A ganhasse, ele ficava com 2 pontos e o B perdia 2 pontos.
Só que agora a regra, já faz muitos anos que mudou, a partida vale 3. Se o A ganha, ele fica com 3 e o B perde 3. Mas se a partida empata, o A ganha 1 e o B também ganha 1. Então, olha só, se a partida empata, o A ganha 1 e o B perde 2, porque o B poderia ter 3 e o B não tem 3, ele só tem 1. Se a partida empata, tem um ponto que não é distribuído para nenhum dos dois. E aí isso é um jogo que não é de soma zero. Na teoria dos jogos tem um conceito super importante, que é o conceito de equilíbrio de Nash, que discute exatamente isso. Quando que um jogador, se ele consegue melhorar o seu ganho por iniciativa própria, ou se ele depende do outro para melhorar seu ganho. O que aconteceu aqui? Por que o meu raciocínio me levou para uma conclusão que não é a melhor? Porque não há comunicação. Então, veja só, não havendo comunicação, a melhor estratégia para cada um deles é confessar. E cada um pega 5 anos. Se houvesse comunicação entre eles, eles podiam combinar que ambos vão se calar. Se calar é correr risco. Veja só, se o A se cala, ele corre o risco de pegar 10. Mas se ele combina com o B antes e ambos se calam, ambos pegam 1, que é a melhor estratégia. Mas isso depende de ter comunicação. Essa teoria dos jogos ela é estudada como uma coisa interdisciplinar, inclusive envolvendo economia, administração, psicologia. Porque, então se tem comunicação, ambos se calam. Depende, porque você tem que ter confiança no seu parceiro. E aí entra uma componente não matemática. A teoria dos jogos é muito rica porque ela envolve inclusive aspectos não matemáticos. Mas é tudo só uma brincadeira aí de prisioneiro, uma brincadeira lógica? Não. Situações reais em que exatamente essa mesma estrutura, uma que também não é dramática, 2 carros estão numa rua muito apertada e um tem que dar a vez para o outro. Exatamente isso. Os 2 podem dar a vez, é um mundo, né, da gentileza, ou um dá a vez e o outro não. O que deu a vez sai perdendo, porque o outro ganha tempo e ele fica parado. A gente considera isso no trânsito muitas vezes como perder, né? E se nenhum dos 2 para, aí é a pior coisa, porque eles batem. E aí o prejuízo é máximo. Então, mesma estrutura. Em economia, isso é usado o tempo inteiro. Disputa entre empresas. Se uma empresa faz publicidade ou não. Depende do que a concorrente faz. A concorrente também pode fazer publicidade ou não. E aí, se uma faz e a outra não faz, a que fez tem um grande ganho. Se ambas fazem, tem um equilíbrio. E se nenhuma faz, também tem um equilíbrio. Outro exemplo, a corrida armamentista. 2 países vizinhos e que são inimigos, beligerantes. Qual a melhor estratégia? Gastar dinheiro em arma ou não? Se ambos gastam dinheiro em arma, fica um equilíbrio. Mas não é um equilíbrio bom. Porque ambos gastaram dinheiro em armamento. Teria sido melhor para eles usar o dinheiro para resolver outros problemas do país. Se nenhum dos 2 gasta em armamento, que é o equivalente aos 2 ficarem calados, ótimo, é o melhor dos mundos. Porque para os 2 sobrou dinheiro, sobrou orçamento para investir em coisas mais importantes do que armas. Mas se um não se arma e o outro se arma, e como eles são vizinhos e beligerantes, o que está armado invade o outro. E aí aquele que não se armou sai perdendo. E reciprocamente, né, se inverte. Então, a quantidade de exemplos onde a teoria dos jogos é real e é usada é enorme. E o dilema dos prisioneiros é um belo exemplo de jogo que não é de soma zero. Legal?